recebendo aqui no nosso estúdio Rogério Carlino, advogado há quase 15 anos, palestrante, conferencista e pesquisador do comportamento humano. Então tem muita coisa para falar com a gente. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Ângela. Muito obrigado pelo convite. Espero que você goste do assunto que nós vamos abordar aqui. Com certeza, porque a gente já estava aqui conversando em off e o assunto é muito interessante. Mas antes eu gostaria de saber um pouquinho, Rogério, da sua carreira. Como você iniciou como palestrante e o que é que a pessoa precisa ter para ser um bom palestrante como você é? Primeiro, paixão pelo assunto, gostar de comunicar-se. Eu sempre gostei muito, sempre gostei de me comunicar, de estar no meio de pessoas, gostei de gente, gosto de pessoas e sempre analisei o comportamento das pessoas. Fosse numa feira livre, fosse numa festa, fosse numa reunião social mais empolgada, e eu gostava de ver como as pessoas se comportavam e como elas reagiam. Quando acontecia alguma coisa eu queria ver o final da história. Desde criança tinha essa curiosidade de ver o final da história. E como advogado eu visitava muitas empresas e via que era muito deficiente o atendimento, muitas vezes, a gestão, os gestores, os líderes da empresa, eles pecavam em pequenas coisas, mas que fazia toda a diferença. E às vezes eu saía um pouco do meu papel de advogado e acabava falando sobre aquele assunto com eles e aquilo dava um resultado melhor. E eles pediam para eu voltar, retomar, comecei a treinar e comecei a dar palestra e fluiu. Comecei a fazer isso profissionalmente também. E isso você mudou muitas coisas na área empresarial, porque sim, hoje as empresas precisam muito de cursos, de motivação principalmente, não é, Rogério? Existe um estudo da ABTD, da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que levantou e diagnosticou que a maior necessidade dentro da empresa é treinar pessoas, motivá-las para que elas trabalhem com paixão dentro do trabalho que elas executam. Isso é o grande desafio, porque pessoas funcionam mais ou menos da mesma forma. As empresas, as tecnologias, os processos são sempre os mesmos. O que faz a diferença dentro de uma empresa? São as pessoas que ali trabalham. O capital humano é que faz toda a diferença. Às vezes uma empresa de um segmento faz um grande sucesso, a outra empresa do mesmo segmento não faz sucesso. Qual a diferença? Qual é a diferença? Se tem todos os mesmos, os materiais, as tecnologias e os processos. As pessoas que trabalham ali, quando fazem com paixão, com motivação, com comprometimento, essa é toda a diferença. Hoje as empresas procuram capacitar melhor os seus funcionários, realmente motivar, porque antes as empresas visavam lucro, né, e crescimento da empresa, e os funcionários ficavam assim meio que para segundo plano, mas com exigência dos patrões, no crescimento da empresa. Sim. Hoje, com a concorrência, então isso mudou um pouco. Mudou muito. As 100 maiores empresas do mundo, as que obtiveram maior sucesso no ranking nacional e internacional, as 100 maiores, todas elas têm treinadores o tempo todo dentro da empresa. Tem coach, trabalho de coach, que é o trabalho de conduzir objetivos dentro da empresa, que seria assim, o psicólogo da empresa, acompanhando o tempo todo. A Budweiser, por exemplo, ela tem o antes e o depois dos treinamentos. As pessoas trabalham ali dentro da Budweiser, motivadas, apaixonadas pelo que fazem. Eles acompanham, inclusive, como é a vida dessas pessoas, o que é que essas pessoas precisam para viver melhor, como é o casamento dessa pessoa, o relacionamento dessa pessoa com os próprios filhos. Eles acompanham tudo isso, porque sabem que a pessoa com um comportamento adequado, com as necessidades supridas, vai trabalhar realmente com muita paixão. Você falou em paixão. O que é preciso para se obter o sucesso? Para ter sucesso, eu acho que primeiro definir qual é o seu sonho, saber o que você quer. Você tem todos os caminhos a serem tomados. E o bonito da vida é isso, né, Ângela? É o livre-arbítrio, né, que Deus nos deu. O livre-arbítrio. Você tem todos os caminhos. Você tem que escolher um, ou alguns. Então, definir o sonho. Depois, ser obstinado naquele sonho. Perseverança. Só venceu quem realmente tinha persistência. Se você desiste no teu caminho, muitas vezes você está muito próximo da linha de chegada, mas você não sabe, você desiste.
Na verdade, todo mundo diz, existe fracasso, ninguém fracassa. Você tem um resultado não tão positivo. Você tem um resultado quando você fracassa. Aquele resultado te faz realinhar metas e atingir os novos resultados positivos. Então, para ter sucesso, o fundamental é definir o que você quer, definir suas metas, planejar como chegar. Não adianta eu Planejamento hoje, é muito fundamental, importante. Fundamental. Definir o que eu quero, definir o meu sonho. Muito bem. Planejo qual é o caminho. Por quê? Num caminho de 100 passos, você precisa dar o primeiro. Não adianta você definir o teu sonho hoje e dizer, eu quero um avião. Se você anda de bicicleta. Então, eu quero um avião, mas primeiro eu vou comprar um Golzinho 1000, vou juntar mais dinheiro, vou buscar um carro melhor, um outro carro, até você chegar no avião. Tudo é possível. Tempo, como dizia Machado de Assis. Machado de Assis, ele dizia uma coisa que as pessoas, os antigos, como a gente diz na nossa região aqui no interior, eles gostavam de matar o tempo. Vamos matar um tempo, vamos lá na pracinha para a gente jogar um joguinho, né? Vamos fazer visita um para o outro. E Machado de Assis diz que a gente mata o tempo e o tempo nos enterra. Fernando Pessoa já dizia diferente. Entre o nascer e o morrer, todos os segundos são meus. Tempo é algo precioso. Tempo é vida. Tempo é o maior capital que nós temos, porque não tem como economizar. Você tem como economizar tudo. Energia, dinheiro, água, mas você não tem como economizar tempo. Quando dá meia-noite, roda tudo de novo, zera e começa o seu tempo. 24 horas por dia, 365 dias por ano, e você só tem esse tempo. Então não tem como economizar o tempo, porque quando chegar meia-noite, esse tempo vai virar zero de novo e você vai ter um novo dia para viver. As pessoas têm muito a sensação de não estar tendo tempo para as coisas, primeiro porque não são tão disciplinadas com relação ao seu tempo. Você tem que ser disciplinado e egoísta com o seu tempo. Depois, você precisa ter conhecimento dos ladrões do seu tempo. Hoje nós temos muito, a gente tem essa impressão de que o tempo encurtou. Quais são os ladrões do nosso tempo, Rogério? Os grandes ladrões de hoje, o computador e o celular, a tecnologia. A tecnologia é grande aliada, mas ao mesmo tempo ela nos tira energia, nos rouba do convívio com pessoas. Então, nós estamos tendo uma conversa. Toco o meu celular. Esta conversa é importante. Eu olhar nos seus olhos agora e conversar contigo é importante. Eu vou atender o celular, alguém vai ter uma urgência dentro desse celular, desse telefonema, e vai me chamar para aquilo. Eu quero resolver aquilo. Estou na frente do meu computador, recebo um aviso que chegou um e-mail. Aí aquele e-mail, eu vejo que eu tenho que fazer aquilo até amanhã. E eu tenho que fazer. Então, tudo aquilo que eu programei para o meu dia foi por água abaixo, porque eu fui fazer aquilo que o celular me mandou, aquilo que o computador me mandou, e o meu planejamento diário saiu de foco. E daí eu digo, não tive Daí tempo. chega no final do dia e você fala, não resolvi nada. Corri e não fiz nada. O tempo é precioso, sabe, Ângela? E o principal para sentir-se bem, o principal fator é estar focado no presente. É olhar nos olhos das pessoas, é viver o presente como ele existe, como ele se apresenta. As pessoas têm muita dificuldade em aceitar as coisas da vida. Os fatos estão aí. A gente tem um fato na nossa mão. Se você não consegue modificar aquele fato, espera um pouco que aquele fato vai te modificar. Aquele fato modifica as coisas. Então fixe no presente, afague as pessoas, dê atenção a elas, converse francamente com elas, seja ético com a sua comunicação. E ser ético com a comunicação é ser verdadeiro com as palavras, é ficar preso ao seu presente, ao seu momento. Se você fica pensando o tempo todo no seu passado, fica pensando o tempo todo no seu futuro, se culpando por aquilo que não fez, se culpando por aquilo que você quer fazer e ainda não fez, e o seu presente. É aqui que a coisa acontece. As pessoas a vida ficam acontece muito presas aqui. no passado e no futuro, não Totalmente, é, Rogério? E totalmente. deixam de viver o presente. Exatamente. Mas daqui a pouquinho a gente continua. Eu quero perguntar já no próximo bloco o que fazer para ser feliz. Quero saber se você acha que nós somos um milagre, se existe um milagre. Inclusive nós temos um vídeo de motivação de uma pessoa que achava, né, que não tinha mais condições, um triatleta. Certo. Poderemos mostrar esse vídeo? Podemos, claro. Então, eu conheço o vídeo, muito bom, muito bom. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Ok. E agora a gente vai para os comerciais e vocês não saiam daí. Vocês viram, né? Que bate-papo muito gostoso aqui com o Rogério. Eu volto já.